Bom, olá, espectadores, público do canal Bíblia Apócrifa. Esse eu acho que é o primeiro vídeo em que eu vou ter essa oportunidade de estar falando diretamente com vocês, né? Sobre esse tema dos vídeos, porque os vídeos são muito... Eles têm um formato fechado, né? Eu gravo eles como um capítulo de uma série, né? Então, eu acho que não tem muita comunicação com o público. Eu tento, o melhor que eu posso, responder a todos nos comentários, mas nem sempre isso é possível, né? Então, eu vou fazer esse vídeo para responder a alguns comentários de vocês e dessa maneira talvez tentar aí criar um vínculo mais profundo, né? Tentar criar uma proximidade com o público do canal, tá? Antes de tudo, eu quero convidar a todos vocês para assistirem os capítulos, tá? O mais recente que foi publicado é este do relatório de Pilatos. É um episódio muito interessante, tá? Baseado nesse apócrifo atribuído a Pôncio Pilatos, que posso dizer com muita certeza que esse livro não é escrito por Pôncio Pilatos, mas está atribuído a ele. E é um texto apócrifo interessante que influenciou, tal qual todos os apócrifos, as tradições cristãs, tá? Então eu quero convidar vocês primeiramente para ver os capítulos que estão publicados até o momento, tá? O primeiro capítulo, como vocês podem ver aqui no canal, na playlist, vocês vêm aqui em listas, e nós temos aqui a playlist Evangelhos Apócrifos. Você dá aqui, e aí você vai ter acesso aí a toda a playlist com todos os episódios publicados até agora, tá? Por exemplo, o primeiro episódio, ele vai falar sobre o Evangelho Apócrifo de Tiago. O segundo episódio fala da infância de Jesus, segundo o Evangelho Apócrifo de Tomé. O terceiro episódio é sobre o Evangelho Apócrifo de Pseudo-Mateus. O quarto é sobre o Evangelho Natividade de Maria. O quinto é o Evangelho A História de José, o Carpinteiro. O sexto é o Evangelho Apócrifo de Pedro, que já é parte daqueles evangelhos que a gente não tem completo, que foram encontrados em Nag Hammadi, né? O episódio 7 é sobre o Evangelho de Nicodemos, também conhecido como Atos de Pilatos. E o último episódio, publicado há alguns dias, é A Vida de Cristo segundo o Relatório de Pilatos, que é um outro evangelho chamado Relatório de Pilatos, que ele está no formato de um informe, efetivamente de um relatório oficial, como se, depois da crucificação, Pilatos enviasse a Tibério César um relatório contando o que aconteceu nos últimos dias ali na época do Pessach, ali onde Jesus foi crucificado, tá? E já deixo o convite para vocês verem nos próximos meses, né? Porque já vou explicar isso também, mas os próximos episódios, no caso, serão: o episódio 9 vai tratar da descida de Cristo aos infernos, que é uma tradição cristã muito interessante e tem um apócrifo só sobre esse tema. Esse vai ser o episódio 9, que realmente é um episódio que ficou muito bom. O episódio número 10 será o Evangelho de José de Arimateia, a narrativa de José de Arimateia, que talvez seja o apócrifo que mais se distancie das tradições cristãs que a gente conhece, né? E o episódio 11, que vai estrear em julho, é o episódio sobre o Evangelho de Maria Madalena. Esse episódio está muito bom e é talvez aí o tema mais polêmico dos apócrifos, né, que trata da relação de Jesus, não só da relação de Jesus com Maria Madalena, mas também da relação de Maria Madalena e os apóstolos, e também, claro, né, é o único evangelho atribuído a uma mulher, e não entrou no cânon, né? Então vocês vão ter essa oportunidade aí. E também a série inteira ainda vai falar, por exemplo, do Evangelho Apócrifo de Tomé, mas não da infância. O da infância é o episódio 2, que já está publicado há alguns meses. Mas a gente vai falar também do episódio do Evangelho Apócrifo de Tomé sobre os ditos de Jesus, que são 114 ditos, eu acho, não lembro quantos são exatamente, mas são cento e poucos ditos, 114 se não me engano, que é um evangelho que pode ter servido de fonte para os evangelhos canônicos, inclusive. Essa opção é quase descartada, mas ele é que talvez seja um modelo do evangelho fonte, o evangelho Q, né, que se chama nos estudos. E é um evangelho que esse sim, realmente ele tem uma probabilidade de autenticidade muito, muito grande. E ele coincide muito com os evangelhos canônicos, e vai ser um episódio também especial, tá? Então eu quero convidar vocês para continuarem aí acompanhando a série Evangelhos Apócrifos, e também agradecer a audiência, tá? Tá muito boa a audiência, não só as visualizações, mas também a participação de vocês. E eu espero também que quem puder, que compartilhe esses vídeos com as pessoas que conhecem, tá? E eu também quero, ninguém comentou isso, mas eu quero já explicar.
porque demora tanto para publicar. Eu tô publicando um episódio por mês. Basicamente, resumidamente, é porque é o que eu consigo gravar. Porque eu trabalho fora, eu não vivo de YouTube. Na verdade, eu não ganho nada com o YouTube ainda. Eu espero e conto com a ajuda de vocês nos próximos meses, né, e anos, quem sabe, né? E então, pelo meu trabalho, eu não tenho muito tempo para ficar gravando. Então, eu consigo gravar no fim de semana, num feriado. Então, para eu escrever, porque entre escrever o episódio, gravar, editar e publicar, complica muito. É muito custoso no quesito tempo. É mais difícil arrumar tempo para fazer do que o trabalho de fazer, porque o trabalho é agradável, eu gosto de fazer isso, né? Então é difícil encontrar tempo, por isso que eu tô publicando um por mês. Então se alguém quiser patrocinar, dar uma força aí, a gente pode entregar mais conteúdo, tá? E também sugestões, claro, vocês podem deixar na caixa de comentários aí dos vídeos. E claro, é disso que vai se tratar esse vídeo de hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Sobre os comentários, eu tento responder a todos, tá? Mas realmente, alguns não dá pra responder, porque às vezes a pessoa... O que é normal, tá? Eu acho normal que as pessoas queiram fazer alguma provocação, porque é um tema polêmico. Não tem como dizer que é polêmico. Sempre que a gente fala de Jesus, da Bíblia, é tema polêmico, não tem como. E se a gente for falar então dos apócrifos, que muita gente desconhece, então a polêmica aumenta um pouco, né? Porque a gente está acostumado a falar tanto e saber tanto de Jesus, de repente chega um conteúdo que a gente ouve falar, mas nunca se mergulhou nesse tema. Eu já vi corte de podcast de pastores e teólogos conhecidos que, quando são perguntados sobre os apócrifos, na verdade falam com muito pouca profundidade, nem entram muito no tema. Parece que eles não se interessaram muito pelos apócrifos, né? Inclusive, alguns confundem os apócrifos com os livros deuterocanônicos, né? Que são aqueles livros que alguns estão na Bíblia Católica e nas protestantes e na Tanakh judaica tampouco estão. Que é o caso dos Macabeus, que é o caso de Judite, né? São os dois livros de Macabeus, Judite, Baruque, né? Aqueles livros gregos que estão na Bíblia Católica, mas não estão nas protestantes nem na Tanakh judia. Então eles confundem isso. Então realmente aqui a gente vai falar só dos apócrifos e cada episódio se aprofundando em cada um dos livros apócrifos, tá? É como se fosse um guia para você poder ler posteriormente esse apócrifo e se familiarizar um pouco, porque realmente esses apócrifos, alguns deles deixam uma sensação... parece um pouco escandaloso quando a gente lê, sabe? Principalmente, por exemplo, o da infância de Jesus. A primeira vez que eu li, a minha experiência com esse evangelho, que eu li quando eu era... Acho que eu era adolescente a primeira vez que eu li ele. Eu tive uma opinião que eu já ouvi teólogos famosos dizendo. Quando eu li, eu entendi por que ele é apócrifo. Porque eu achei um absurdo. Mas aí, fazendo uma leitura um pouco mais cuidadosa, mais refletindo um pouco, eu mudei de ideia. Eu achei um evangelho muito, muito interessante. E a minha opinião, a minha visão desse evangelho e como eu cheguei nessa opinião, está exposto no vídeo, tá? E, claro, as pessoas... eu quero agradecer muito todos os que deixaram comentários. A maioria dos comentários é de pessoas elogiando, agradecendo. E eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês que assistem e participam comentando, tá? Principalmente para aqueles que elogiam, que deixam palavras de carinho. Isso é muito legal, eu gosto muito. É muito agradável ler esses comentários. Então você que deixou esses comentários, muito obrigado. Alguns comentários eu respondo, tá? Mas realmente não dá para responder todos, porque alguns, para responder, a gente tem que fazer um tratado, né? E claro, alguns deles eu vou tentar responder aqui hoje, tá? Então eu separei alguns aqui. Se der certo esse vídeo, se funcionar, eu pretendo fazer mais vídeos assim, tá? Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro comentário aqui que eu quero responder, tá? Gosto dos apócrifos porque esconderam as verdades da Bíblia para não comprometer religião feita a bel prazer dos interesses. Olha, o que eu discordo aqui de você é que os apócrifos esconderam as verdades da Bíblia para não comprometer a religião feita a bel prazer dos interesses. Eu acho que não, porque os apócrifos, eu acho que é justo o contrário. Os apócrifos, eles dão mais base para as tradições da igreja que não estão nos canônicos. Os canônicos, sim, eu vejo eles mais contra as tradições da igreja do que os apócrifos. Os apócrifos confirmam as tradições da igreja, como a história de Maria, dela ter crescido no templo, dela ter um nascimento milagroso também. Não chegou a ser virginal, mas
também foi milagroso. A história de José o Carpinteiro e a obrigação de ter o dia da festa de José o Carpinteiro, né? Então eu acho que esses evangelhos, eles mais confirmam as tradições da igreja, diferente dos canônicos. Os canônicos não tinham compromisso com a igreja. Os canônicos, eles foram escritos numa época muito distante da igreja católica romana, e eu diria até da igreja católica oriental também, né? Das igrejas orientais, né? Das igrejas cristãs orientais. Os evangelhos provavelmente foram compostos numa época em que o cristianismo estava sustentado por pequenas comunidades cristãs. Então eles não tinham compromisso com essas tradições ainda. Essas tradições existiam, mas o principal era manter vivo o ensinamento de Cristo. Então essas tradições foram registradas posteriormente nos apócrifos. Então eu diria, eu te responderia, eu até respondi esse comentário, eu coloquei para a pessoa não deixar de ver o episódio completo, porque esse comentário ela fez num Reel. E os Reels, eu quero deixar claro que eles só servem para divulgar os episódios, mas que tem que ver os episódios completos, porque os Reels não dizem muita coisa, é só para te chamar a atenção de quem tá ali rolando vídeos no celular, para chamar a atenção dessa pessoa pro canal, para que ela veja os episódios completos, né? Se ela tiver interesse. Então, eu discordo em partes, né, do que você escreveu, mas eu entendo o que esse sentimento que você tem sobre a igreja ser instrumentalizada pelos interesses pessoais de algumas pessoas. Isso é um fato, mas eu acho que a Bíblia canônica é muito mais instrumentalizada que os apócrifos, tá? No sentido de manipular, porque os apócrifos, como eu disse, eu acho que é o contrário, eles confirmam mais essas tradições que a igreja propõe. O segundo comentário também foi num Reel, a pessoa viu um Reel e comentou: mentira, que conversa mais estranha, sei não onde leram isso. E aí eu outra vez convidei essa pessoa a ver o episódio completo. É o que eu falei, quando a gente conta essas histórias dos apócrifos, as pessoas que já têm conhecimento dos canônicos muitas vezes nem ouviram falar dos apócrifos. E não é só nas igrejas protestantes não, é nas católicas também. Nas católicas as pessoas muitas vezes não ouviram falar, e eu já escutei até pessoas do clero dizendo que não tem, os apócrifos não têm importância, sendo que os apócrifos são base de muitas tradições da igreja. Mas as pessoas não têm essa informação, então quando elas veem essas histórias que não estão nos canônicos sendo contadas, elas se assustam e falam: nossa, isso é mentira, vocês estão inventando. Não estou inventando, e por isso que eu convidei ela para ver o episódio completo, para ela ver de onde eu tirei essa história, né? Imagina, não vou inventar nada. Aliás, eu começo o segundo episódio da infância de Jesus falando sobre isso. Se vocês assistirem, vocês vão ver que eu falo justamente disso, que quando eu era garoto, as pessoas do meu bairro não viam aqueles filmes bíblicos na televisão porque diziam que eles mudavam as histórias. E com o tempo eu descobri que eles não é que eles mudam, é que eles consultam outras fontes que não são só a Bíblia. E eu usei o exemplo do clássico Os 10 Mandamentos, com o Charlton Heston, aquele muito famoso. E esse filme, aquela parte que o Moisés é príncipe do Egito, não está na Bíblia. Aquela narrativa de ele, por exemplo, dele chegar da Etiópia como vitorioso contra o rei da Etiópia. Isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia que Moisés, quando era príncipe, foi para a Etiópia e ganhou uma guerra lá. Isso está no livro de Flávio Josefos, que é um historiador judeu do século I, judeu, mas com cidadania romana. E esse livro é reconhecido como histórico. Igual o livro A Guerra dos Judeus, também do Flávio Josefos, que conta as histórias dos Macabeus, de Massada. Então, e na abertura dos 10 Mandamentos, eu observei que na abertura do filme aparece lá que o livro está baseado em Eusébio, o Midrash, em Josefos e nas Sagradas Escrituras. Então a Bíblia é só uma dessas fontes, né? Até porque esses personagens, como eu disse no vídeo, eles são importantes não apenas no cristianismo, mas também em outras religiões como o islamismo. Jesus é um personagem importante no islamismo também. E tem a versão islâmica da vida de Cristo. Então tem muitas versões sobre Cristo em outras religiões e tradições que a gente desconhece muitas vezes. Então pode gerar essa estranheza, né? Que ela comenta, que conversa mais estranha, sei não onde leram isso. Então é normal essa reação, e eu já esperava esse tipo de reação. Mas aí eu convidei ela também, como com a pessoa anterior, a ver o vídeo completo. A terceira pessoa, o terceiro comentário que eu vou responder aqui, eu até respondi no vídeo também. Ele comentou um Reel também, e ele disse o seguinte: heresia,
onde está escrito isso na Bíblia? Eu respondi, eu te convido a ver o episódio completo para ele ver de onde que vem, né, o que eu tava falando nesse reel. E ele me respondeu o seguinte: Pseudo-Mateus e apócrifos, só por isso já se sabe que não tem relevância. O que há de ser contado já está escrito nos 4 evangelhos. Passou disso é especulação. Tem que ser nominal para ser válido, não pseudo. E os 4 evangelhos se completam, mesmo Lucas sendo fora de tempo, pois veio depois, teve o cuidado de relatar tudo o que pesquisou, se nem ele relata tal fato, quanto mais esse pseudo. E aí ele continua o comentário dele aqui, mas eu não tô eu fiz o recorte mal, deixa eu achar aqui agora. É o primeiro vídeo que eu faço desse tipo, então eu ainda estou um pouco perdido aqui. Deixa eu achar esse vídeo aqui e eu achar esse comentário dele. Ah, o YouTube bloqueou o comentário dele. Eu não consigo ver aqui no vídeo direto. É porque se a pessoa faz um comentário um pouco usando algumas palavras, insultando, alguma coisa assim, um pouco mais enérgica, o YouTube bloqueia automaticamente, tá? Não sou eu que faço. O YouTube tem um filtro e eu aceito esse filtro porque hoje em dia na internet as pessoas às vezes escrevem coisas que podem ser ofensivas, né? Que podem ser desrespeitosas e claro, eu entendo que a plataforma queira coibir esse tipo de atitude, né? Então, mas deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Porque até que eu não achei ele tão ofensivo. Ele me acusou de uma coisa, né? Mas eu acho que é mais porque ele desconhece a minha intenção. Então eu até vou explicar aqui pra ele. Mas continuando a leitura. Dar créditos a cartas sem ter certeza do autor não dá. Ainda é notório que quem escreveu quis exaltar Maria ao entrar naquele lugar e dizer que as imagens caíram. E não é isso que relata o livro de Isaías. Lá o contexto deixa bem claro do que se trata. Olha, sobre o primeiro ponto que você fala é falar que não tem relevância. É que não tem relevância talvez para você, não tem relevância talvez para uma pessoa que não tem interesse no tema. Mas quem define a relevância de um tema é quem tem interesse ou não nele. Para você pode não ter relevância, mas para mim e para muita gente tem relevância. E por isso que a gente está estudando. Isso significa que eu acho que tudo que está aqui é histórico? Não. Não. Tudo que está aqui é válido teologicamente? Também não. Também não. Entretanto, tudo que se fala sobre Cristo dentro do cristianismo, dentro do catolicismo, dentro do protestantismo, dentro do islamismo, do judaísmo, aonde for, até mesmo no Brasil, a gente tem a Umbanda, o Candomblé, que falam de Cristo e de personagens do mundo cristão. Eu quero saber, eu tenho interesse. Então, para algumas pessoas pode ser irrelevante, mas para mim é relevante. Então, não é eu ou você ou qualquer outra pessoa que vai definir o que é ou não relevante. Isso define quem define é o público que tem interesse ou não no tema. Então, para você é irrelevante, tudo bem. Se para você não tem relevância, não tem problema nenhum. Mas para muita gente tem relevância, né? O que há de ser contado já está escrito nos 4 evangelhos. Passou disso a especulação. Há quem diga que os 4 evangelhos também são especulação. Eu discordo. Para mim, os 4 evangelhos, eu acredito... Bom, eu sou cristão, claro. Pela minha religião, mas eu acredito muito neles. E para mim, eu acho que os 4 evangelhos são... Como eu posso dizer, perfeitos em sua totalidade, tá? Mas há pessoas que dizem que os 4 evangelhos também são especulação, que são falsos, que são inventados. Eu já escutei tanta coisa da Bíblia, não só do Novo, mas também do Antigo Testamento. Então, tá, mas é a sua opinião. Se você acha que passou disso a especulação, tudo bem. Tem que ser nominal para ser válido, não pseudo. Olha, esse evangelho coloca pseudo-Mateus porque já deixa claro que não foi o Mateus do evangelho de Mateus que escreveu. Mas é muito importante observar que a gente não tem certeza, e são poucos os que têm certeza que o evangelho de Mateus foi escrito por Mateus. Pode ter sido escrito pela comunidade de Mateus, pela igreja que Mateus fundou. Então aí as pessoas registraram as palavras de Mateus, o que Mateus contou de Jesus, e colocam no livro. Mas não significa necessariamente que foi Mateus que escreveu esse livro. E o mesmo vale para Marcos, para Lucas e para João. Tá? Mesmo Lucas, sendo fora de tempo, pois veio depois, teve o cuidado de relatar tudo o que pesquisou, se nem ele relata tal fato, quanto mais esse pseudo. Ora, Lucas retrata o nascimento de Cristo. Mateus também. Já Marcos e João não relatam o nascimento de Cristo. Isso faz com que o nascimento de Cristo seja irrelevante? Eu acho que não. Mas os 4 evangelhos não. 2 evangelistas consideraram importante relatar, outros 2 não. Um deles considerou, no caso Lucas, importante relatar o nascimento de João Batista. Os outros 3 não.
Então, observe que mesmo nos canônicos tem essas diferenças. Então, o apócrifo decidiu relatar a história de Maria, esse autor, e relatar conforme a tradição, conforme algo que se escutava, quem sabe? Né? A gente não sabe, eu não sei dizer. Mas observe que no vídeo eu não entro nesses temas. No vídeo eu vou contar o que está no texto. Eu não vou entrar na veracidade do texto, em quem foi o autor, porque para isso eu teria que pesquisar muito e ler muito. Há um monte de comentários de livros publicados, de estudos sobre o tema dos apócrifos. Isso não é de hoje. Esses apócrifos são estudados já há muito tempo e tem muito material para estudar. Quem sabe um dia, se eu tiver mais tempo, eu vou estudar esse tema. Tá? Eu vou ter tempo de parar para ler esses livros e falar sobre esses autores que comentam e as teorias que eles têm. Mas no momento, esse vídeo, essa série que eu estou fazendo é só para você conhecer o que está nos textos. É para te dar uma introdução, para que você mesmo possa ler esses textos, tá? Basicamente é isso, né? Então, eu não estou defendendo a autenticidade, mas eu também não posso falar nem contra nem pró, não entrei nesse tema, tá? Mas os argumentos que você está usando para deslegitimar os livros, também há pessoas que usam para os canônicos. Eu concordo? Não. Mas há quem usa. Então eu respondi ele que ele pode ver o episódio completo, né, porque ele comentou isso num Reel, e deixar a análise dele. Eu comentei, o que você escreveu é interessante, mas o Reel é apenas uma prévia, como eu disse. Repito o convite, veja o vídeo completo pelo link. Deixei o link para ele ver o vídeo completo. Não sei se ele viu, espero que sim, porque ele parece ser também uma pessoa com algum interesse no tema. Vamos ver o seguinte comentário que eu separei. Antes de seguir, uma coisa muito importante. No primeiro comentário dele, ele comentou heresia. E eu acho interessante a gente dar uma olhadinha no termo heresia. Vamos ver o que significa heresia. Vamos ver o que diz Oxford Languages. Heresia é interpretação, doutrina ou sistema teológico rejeitado como falso pela Igreja. 2. Teoria, ideia, prática que nega ou contraria a doutrina estabelecida por um grupo. Então a heresia é para quem? Para qual grupo? Fica a minha pergunta. Eu não acho que é heresia, tá? E nem é a minha intenção. Como eu disse, eu não tô querendo converter ninguém. Nem sequer é um vídeo religioso. É um vídeo sobre a Bíblia, sobre um livro apócrifo e sua relação. E eu tento fazer alguma conexão com a Bíblia canônica, mas é só sobre esse livro apócrifo. E eu tento contextualizar ele. Então eu não estou entrando no campo teológico, porque esse debate aí já vai se estender e também necessitamos de conhecimento, bases, de mais estudo. Teria que estudar mais eu teria que estudar mais para fazer um material assim. Quem sabe no futuro, né? Não seria uma má opção. Mas se você acha que é heresia pro seu grupo, então tá tudo bem. Mas não é heresia, tá? Pro meu grupo não é, pra minha crença não é, porque eu também sou cristão. Outro perguntou em um outro Reel, uai, qual livro é esse? Aí eu respondi, o apócrifo de Pseudo Mateus, e te convido a ver mais detalhes no episódio completo. E ele responde, sim, não está na Bíblia, né? Não está. Não está na Bíblia. Não, como muitos outros textos não estão na Bíblia, tá? E como alguns textos estão em algumas Bíblias e em outras não. Como eu disse, o caso dos livros deuterocanônicos. Aliás, eu vou falar aqui para vocês, os livros deuterocanônicos, que são os que estão na Bíblia católica e na protestante não, são Tobias, Judite, Macabeus volumes 1 e 2, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico ou Siraque e Baruque. Tá? Aliás, esse Eclesiástico é um livro fantástico. Fantástico. Se você é protestante, de família protestante, talvez nunca tenha lido esse livro, você pode pegar qualquer Bíblia católica que tem ele. É um livro muito bom. Não confundir com Eclesiastes. Esse sim está na Bíblia protestante. Eclesiástico só está na católica. Tá? É um livro muito bom. Que eu recomendo. Tá? Do ponto de vista filosófico e teológico, como eu disse, eu não vou entrar no tema, mas é um livro que é válido para a vida, tá? Independente de religião, é um livro muito bom. Para você que é ateu, independente de religião, é um livro muito bom. Eclesiástico de Siraque. Eu acho, se não me engano, Siraque é o nome do autor, que se chamava Jesus ben Siraque, se não me engano. É atribuído a esse autor. Então, para essa pessoa que comentou isso, não está na Bíblia. E muitos outros livros não estão na Bíblia. Inclusive livros sobre personagens da Bíblia. Vamos lá, vamos ver o seguinte comentário. Essa pessoa comenta:
Para conhecimento, aconselho a ler esses apócrifos, mas, ciente que são livros não reconhecidos, muito menos que falam verdades e, provavelmente, escritos para enganar os novos cristãos, tanto por cristãos quanto por judeus, ou mesmo muçulmanos. Outra vez eu respondi para ele ver o episódio completo, porque ele também comentou em um reel. Que bom que você aconselha a ler os apócrifos, também é o que eu tô fazendo com essa série também, aconselhando as pessoas a lerem os apócrifos, tá? Mas ciente que são livros não reconhecidos, muito menos que falam verdades, calma. São livros de gêneros de tal qual a Bíblia canônica. São livros escritos em épocas diferentes, por autores diferentes, com objetivos diferentes e com estilos literários diferentes, tá? E vamos lá, muito menos que falam verdades, muita gente hoje em dia descredibiliza a Bíblia canônica, dizendo que tudo ali é mentira. E a grande maioria nem sequer tenta demonstrar por que está dizendo isso. Ou vem com argumentos muito rasos, né? Sem nenhuma profundidade, eu diria. Então, que falam verdades e provavelmente escritos para enganar os novos cristãos, tanto por cristãos quanto por judeus, ou mesmo muçulmanos. Eu não sei, viu? Aliás, é interessante, eu não tenho qualificação para entrar no tema da religião islâmica, mas a religião islâmica das 3 grandes religiões monoteístas, né, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, foi a última. E Maomé, o profeta Maomé, ele cresceu já numa época em que o cristianismo já estava muito desenvolvido e tinha comunidades cristãs e judaicas por toda a Península Arábica, que é onde ele viveu e nasceu e viveu. Então ele teve contato com essas tradições. E é muito interessante, eu recomendo para vocês terem algum contato com a história de Cristo segundo o islamismo. E a história de Maria, porque Maria, sim, é muito importante e sua história está no Alcorão. Então eu recomendo que vocês também, depois de ver esses capítulos da série Evangelhos Apócrifos, busquem sobre Maria e Jesus no Alcorão. Vocês vão ver que tem muitas semelhanças com alguns textos apócrifos. O que significa que provavelmente que esses textos apócrifos estejam realmente relacionados com as tradições cristãs dessa época, e provavelmente que esses livros já estavam com grande parte deles no século VII, né, que foi a época do islamismo, que nesse século esses livros já estavam compostos e já circulavam muito entre os cristãos, tá? Então eu não acredito que tenham sido escritos para enganar a cristãos e novos cristãos, por judeus e também cristãos e muçulmanos, tá? Eu não acredito nisso. O próximo comentário diz o seguinte: Bom dia. Por favor, me tira uma dúvida. Quem mandou crucificar Jesus? Foram os romanos ou os judeus? Eu defendo a tese de que foram os judeus. Então eu respondi: Antes de tudo, já quero avisar que vamos tratar dos evangelhos apócrifos sobre a paixão de Cristo. Serão publicados a partir de março e neles a gente falará bastante sobre esse tema, sobre quem seria o culpado. No meu entendimento, não há culpa individual e tampouco étnica, ou seja, nem dos judeus e nem dos romanos. E aí eu continuei explicando e convidei ele para ver na estreia esses capítulos que falam da paixão de Cristo. Aliás, a gente está nesse momento publicando ainda os evangelhos apócrifos que falam da paixão de Cristo, tá? Porque ele comentou isso no episódio do Evangelho da Infância de Jesus. E eu falei para ele, daqui a alguns meses a gente vai começar a publicar os da paixão de Cristo. E convidei ele para ver os episódios, né? Essa é uma pergunta muito feita, tá? E é uma coisa que o pessoal fala muito e pensa muito. Eu honestamente me pergunto por quê, tá? E me preocupa um pouco isso também, querer culpabilizar alguém, porque eu acho que isso já deveria estar claro. Porque, vamos lá, primeiro que Jesus perdoou todo mundo na cruz, o que torna esse tema irrelevante, para mim. Agora, do ponto de vista, se você quiser estudar, analisar o contexto, né, a conjuntura política que condenou Jesus a uma morte tão cruel, né, que é a morte na cruz, a gente pode pensar, a minha reflexão ele foi perseguido pelos judeus, por razões políticas e religiosas. Políticas também, tá? Isso está no Evangelho de João. Se a gente for lá em João, deixa eu pegar minha Bíblia aqui do Novo Testamento. Essa é a tradução também da Bíblia canônica do professor Federico Lourenço, tá? Que é a mesma que eu estou usando nos vídeos na série dos Evangelhos Apócrifos. Vamos ver. No Evangelho de João, no canônico, tá? No capítulo 11, versículo
48 ao 50, eu acho. Vou ler aqui, a partir do versículo 48. Se o deixarmos assim, muitos acreditarão nele, e os romanos virão e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: Vós não sabeis nada, nem raciocinais que vos é preferível que um homem morra pelo povo, para que não pereça a nação inteira. Ele não disse isso por si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para que todos os filhos de Deus espalhados pelo mundo ele juntasse num só povo. Observe que ele fala primeiro que João relata primeiro um diálogo entre os sacerdotes, diálogo de teor político, porque eles tinham medo dos romanos. Eles não tinham medo dos judeus se converterem e seguirem o que Jesus dizia. Eles tinham medo dos romanos, que os romanos interpretassem que Jesus estava prejudicando o regime político da Pax Romana. Pax Romana que era? Era basicamente: os romanos vão chegar, vocês podem praticar a religião de vocês, viver do jeito de vocês, mas paguem os seus impostos e aceitem os líderes que a gente colocar aí. Tanto que o Herodes, a dinastia herodiana foi colocada pelos romanos, e o próprio Caifás foi colocado pelos romanos também. Todos eles eram fantoches dos romanos, pelo qual, sim, Jesus foi crucificado também por razões políticas. Tá? Então Caifás diz que Jesus morreria pela nação. Nação é um conceito político, não religioso. Porque na religião cristã, por exemplo, todos somos filhos de Deus. Então, por esse motivo, não existe nação cristã. Todos são bem-vindos no reino de Deus. Não existe o cristianismo brasileiro, o cristianismo romano, o cristianismo italiano, o cristianismo indiano. Cristão é cristão, não tem nação. Nação é um conceito político, pelo qual Jesus foi condenado também por razões políticas. E depois João conclui o capítulo falando que Jesus seria crucificado para juntar todos os filhos de Deus espalhados no mundo em um só povo. Aí já está a parte teológica da coisa deixada pelo autor, que foi João. Então João relata o que foi dito pelos sacerdotes e em seguida adiciona a teologia dele, que é a mensagem de Cristo, que é o Evangelho. Tá? Então, Cristo foi morto pelos judeus por razões políticas e religiosas, a morte foi executada pelos romanos por razões políticas. E então, na interpretação teológica, a gente tem que Jesus foi condenado e morto porque ele tinha que salvar a humanidade, que é a tradição cristã, né? Então, quem é o culpado pela morte de Jesus? Foi Judas, que entregou ele. Foram os sacerdotes, os judeus? Foram os romanos? Será que a morte de Jesus não foi condenado por um sistema injusto e opressor, que, sem se preocupar com a justiça ou com a verdade, condena a bel prazer a qualquer um que coloque o mínimo risco sobre uma ordem opressora pré-estabelecida? Então, quem foi o culpado? O sistema, talvez? Porque a culpa individual eu não consigo encontrar. Tá? Mas se alguém quiser também dar a sua opinião, eu adoraria conhecer as opiniões das pessoas. Tá? Depois uma outra pessoa comentou abaixo: com certeza foi os judeus, porque Jesus principalmente infringiu o sábado, que era sagrado para os judeus, e o próprio Jesus disse: ai de ti, Jerusalém, que mata seus profetas e seus enviados e crucifica o seu Senhor. Tem essa questão do sábado também. Essa questão do Shabat, do sábado, é muito, muito discutida nos apócrifos, tá? Inclusive, alguns desses apócrifos colocam o sábado como grande motivo dos judeus acusarem Jesus de crimes. Mas eu não diria que foi culpa só dos judeus, não. Como eu disse, acabei de expor a minha opinião, mas essa é a opinião dessa pessoa. E é como eu falei, eu não acho que a culpa seja só dos judeus, porque os romanos também tiveram a participação política e foram os executores. Então a gente está basicamente tirando a culpa do carrasco. E o carrasco sim tem culpa. Aquele que usa a sua mão para executar o crime tem culpa também. Aliás, mas isso é interessante também, porque em algumas tradições das igrejas orientais é interessante ver que Pôncio Pilatos, ele é santo. Não sei se ele é santo
oficial, mas tem um dia em que se respeita. Ele tem o dia de Pôncio Pilatos. Você tem que dar uma olhada depois certinho, mas se vocês derem uma pesquisada, vocês vão ver que Pôncio Pilatos é muito importante nas igrejas orientais. Ele é tratado como uma pessoa que tentou salvar Jesus. E os apócrifos refletem um pouco isso, tá? Se vocês olharem o Evangelho de Nicodemos, que já está publicado, e o último que eu publiquei, que é o relatório de Pilatos, vocês vão ver que esses evangelhos tentam muito redimir a imagem de Pilatos e dos romanos e colocar toda a culpa nos judeus. Eu discordo totalmente disso, mas como vocês podem ver, é a opinião que alguns têm, opinião essa baseada nos canônicos, porque o Evangelho de João também deixa isso um pouco... Eu vejo um pouco dessa isenção da culpa de Pilatos também no Evangelho de João, mas é a interpretação de cada um, né? O cristianismo é tão amplo, tanta gente está discutindo esse tema, então é comum que a gente veja opiniões aí tão discrepantes e tão diferentes, né? Vamos pro seguinte comentário. O vídeo está ficando um pouco longo talvez, mas eu vou... esse é o comentário 7, vamos ver se a gente chega até o 10. Essa pessoa comentou o seguinte: é interessante que na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 16, o apóstolo afirma que quando eles foram divulgar a Cristo, as pessoas, os apóstolos, não seguiram fábulas engenhosamente inventadas, entre aspas, mas o que eles divulgaram era a mais pura verdade a respeito de Cristo. O mesmo apóstolo garante que Jesus era puro, imaculado e separado dos pecadores. Vamos dar uma lida nesse texto que ele falou? Esse é outro volume da tradução do professor Frederico Lourenço da Bíblia, é o volume 2, onde ele traduz as cartas e as epístolas, né? Que é os Atos dos Apóstolos, as epístolas e o Apocalipse. Então, o nosso amigo aqui diz que é a carta de Pedro, capítulo 2, versículo 16, né? Então vamos consultar aí esse trecho que ele citou, porque eu realmente não me lembro desse trecho. Acredito nele, mas eu quero ler o trecho completo para ver se eu consigo contextualizar e ver se eu tenho a mesma opinião dele. Então vamos lá, primeira carta de Pedro, ele falou que é na segunda, né? Então vamos na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Aqui está o versículo 16. Segunda carta de Pedro, versículo 16. Mas ele obteve uma censura de sua própria transgressão, uma montada muda, falando com voz de ser humano, refreou a loucura do profeta. Não sei, será que está certo, companheiro? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Será que você não confundiu com a primeira? Vamos ver a primeira. Vamos ver o capítulo 2, versículo 16 da primeira carta. Ah, tá. Não é o versículo 16, tá? É o capítulo 2 inteiro. Então vamos dar uma lida rápida para não demorar muito aqui. Mas houve pseudoprofetas entre o povo, tal como haverá também falsos mestres entre vós, os quais introduzirão desapercebidamente heresias nocivas, negando inclusive o Senhor que os comprou, assim trazendo sobre si próprios uma veloz perdição. E muitos irão atrás das depravações deles, através dos quais o caminho da verdade será alvo de blasfêmia, e na sua ganância vos explorarão com discursos fabricados. Eles, para quem não tarda o julgamento de há muito estabelecido, nem dormita a sua destruição. Pois se Deus não poupou os anjos pecadores, mas, lançando-os no tártaro, os entregou acorrentados de escuridão para aguardarem julgamento, e não poupou o mundo antigo, mas preservou como oitavo Noé, arauto de retidão, tendo ele feito desabar o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou, tendo-as reduzido a cinzas, as cidades de Sodoma e Gomorra, estabelecendo um exemplo para os ímpios vindouros, e preservou o justo Ló, agastado pela depravação de comportamento dos desregrados, pois devido ao que via e ouvia, aquele justo, morando entre eles dia após dia, atormentava a sua alma justa por causa de atos sem lei. Olha, ele fala de maneira bem geral nesse texto, ele continua, tá? Eu até recomendo para vocês lerem, é um texto bastante interessante, como toda a Bíblia canônica é maravilhosa, né? Mas além de maravilhosa, ela é também interessante. Mas observe aqui uma coisa. Eu não sei se ele está falando dessas doutrinas dos apócrifos. Como eu disse, esses apócrifos confirmam mais as tradições cristãs do que divergem delas, né? E, além de tudo, observe, é muito interessante o que ele diz aqui no capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Vou ler novamente.
e, na sua ganância, vos explorarão com discursos fabricados, eles para quem não tarda o julgamento, dia muito estabelecido, nem dormita a sua destruição. E na sua ganância vos explorarão com discursos fabricados. Eu vejo muito mais isso nas igrejas atuais. Sinceramente, muito isso. Igrejas que instrumentalizam os evangelhos, a Bíblia canônica, para explorar a fé das pessoas. Eu vejo muito mais isso nas igrejas atuais, tá? Eu não vejo isso que na época de Pedro tinha gente escrevendo apócrifo para enganar as pessoas. Inclusive esse vídeo que essa pessoa comentou, que é o Evangelho da Infância de Jesus, ele foi escrito provavelmente depois, bastante tempo depois da morte de Pedro, tá? Provavelmente. Então, eu não sei se dá para chamar fábulas engenhosamente inventadas sobre Cristo, porque esse evangelho não descredibiliza em nada os evangelhos canônicos, na minha interpretação. A pessoa continua: se Cristo tivesse em toda a sua existência na Terra cometido algum pecado contra Deus, os escritores bíblicos saberiam e não há razão alguma para eles esconderem esse pecado. É verdade, concordo. O Senhor note que a Bíblia relata candidamente as imperfeições do renomado Abraão, quando Abraão ficou com meias verdades ao dizer que sua esposa Sara era sua irmã. Calma aí, companheiro. Ele não é que ele mentiu simplesmente. Primeiro que foi uma mentira que não prejudicou a ninguém, ao contrário. Quando Abraão disse que Sara era sua irmã, o mais importante que eu diria é que ele fez isso para salvar a vida dela, porque para salvar a vida dele, né? Ele fez isso para salvar a vida dele, porque o faraó tinha o costume de matar, quando ele desejava uma mulher, ele matava o marido para poder ficar com a esposa dele. Porque, claro, ele não podia ficar com a mulher de um homem casado. Então Abraão fez isso para salvar a própria vida e para impedir um abuso contra a esposa dele. Então eu não sei, eu acho que isso não foi uma mentira, foi uma defesa, sabe? Mas enfim, não sei nem se eu considerei isso pecado. Isaac fez o mesmo com sua esposa. Bom, e Rebeca fez o mesmo com ele também, né? Vamos em frente. O modo como Jacó e sua mãe tramaram contra Esaú foi relatado com candura. Sim, foi relatado com candura, mas isso não muda o fato de que ele enganou o irmão dele e enganou o pai dele. Juntou Rebeca e Jacó e enganaram Isaac e Esaú com a trama. E isso formou o povo de Israel, hein? Esse Jacó é o Israel. Pai de Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Azer, Benjamim e José. Esse homem formou o povo. É que a história não é tão simples assim, ela não é binária. Isso é verdade ou mentira, isso é certo ou errado. Eu acho que a gente tem que analisar as coisas com mais profundidade. Porque o texto também... no texto eu não lembro muito bem, mas tem que dar uma olhada. Mas o Esaú talvez não tivesse interesse em seguir a linhagem de Abraão. E aí a mãe dele vai, manipula toda a situação. E inclusive Esaú trocou a primogenitura dele por um prato de lentilhas. O seu comentário só confirma o que eu estou dizendo, que tem que analisar as coisas com mais profundidade. E isso vale para a Bíblia canônica e vale também para os apócrifos. Foi relatado com candura, claro que foi relatado com candura, mas isso não muda os fatos. Que numa certa ocasião Moisés faltou com o dever, relata candidamente o adultério e o assassinato cometido pelo respeitado rei Davi contra Urias. Candidamente, eu não sei. O que é candidamente para você? Porque o que o Davi fez com Urias é asqueroso. E Davi pagou pelo que ele fez até o último dia da vida dele. Porque Davi estava no leito de morte e o filho dele, o filho mais velho, estava conspirando contra Salomão. Contra a decisão dele de nomear Salomão como seu sucessor. O filho mais velho e o general dele, o Joabe, estavam conspirando contra ele. Davi, depois disso que ele fez, a espada nunca saiu da casa dele. Que foi o que o profeta Natan falou para ele depois. Então o que quer relatar candidamente? Isso dá autenticidade ao texto. Davi não era perfeito. Ninguém é perfeito. Ele cometeu o erro dele, reconheceu e pagou. E pagou caro. Pagou com juros. Relata candidamente que Pedro negou a Jesus e em outra ocasião Pedro agiu com fingimento. Agora, qual seria a razão dos escritores da Bíblia admitirem que não havia pecado em Jesus se realmente houvesse existido? Não havia razão alguma para esconder porque Deus não apoia o mal. Porque só esse suposto Tomé achou falhas em Jesus. Seria mais sábio para todos nós fazer que nem Pedro fez, seguir a verdade e não, entre aspas, fábulas engenhosamente inventadas acerca do Filho de Deus.
Mas eu fiquei me perguntando de que pecado ele está falando. Porque esse evangelho fala da infância de Jesus. Então eu respondi. Eu falei, olá, eu não tenho competência para discutir a veracidade dos fatos narrados no evangelho. Como eu disse, eu não entro nesse tema. Eu estou falando do livro apócrifo, da narrativa do livro apócrifo. Seja do ponto de vista teológico, histórico, arqueológico ou o que seja. Note que eu não entro neste tema. A intenção da série é apresentar estes textos, fazer uma introdução para que o espectador possa fazer a leitura e, daí, começar seu debate. Entretanto, como você tocou no tema do pecado, eu te perguntaria: qual foi o pecado do menino relatado neste evangelho apócrifo de Tomé? Afinal, uma criança, por não ter tal discernimento, talvez não seja capaz de pecar. Obrigado por participar. Meu argumento é esse. Eu não acho que houve pecado do menino Jesus aqui porque criança não peca. Ele não tem consciência do que faz. E Jesus, nos evangelhos, esse é um ponto que eu quero deixar bastante claro da minha leitura dos textos canônicos e apócrifos, tá? Nesse evangelho, Jesus começa acho que com 4, 5 anos, ele começa muito pequeno, que é o primeiro relato, quando ele estava brincando no riacho. E conforme vai passando o tempo, ele vai amadurecendo, ele vai melhorando a relação dele com a comunidade, com as pessoas. É a jornada da vida natural. A gente vai amadurecendo. E isso acontece com o menino Jesus também. Se ele, quando era criança, era um pouco mais... tinha reações típicas de crianças, de mais fúria, mais felicidade, mais intensidade nos sentimentos, isso é absolutamente natural. E observe uma coisa. Nos canônicos, Jesus também evoluía e amadurecia. Vamos ler um texto de Mateus. Ui, nossa, dei um golpe no microfone aqui. Vamos ler o texto de Mateus, capítulo 15, versículo 22. Bom, vamos ver o versículo, vamos ver a partir do versículo 21, tá? Mateus, capítulo 15, versículo 21. Jesus partiu dali e retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquela região, começou a gritar: Tem misericórdia de mim, Senhor, filho de Davi. A minha filha está horrivelmente possessa por um demônio. Mas ele não lhe respondeu nenhuma palavra. Jesus ignorou a mulher, que estava desesperada pedindo a ajuda dele. Sabe por quê? Porque ela era de Tiro e de Sidom. Ela era fenícia. Ela não era judia. E era mulher também. Os discípulos aproximaram-se e pediram-lhe: Mande-a embora, pois ela vem aos gritos atrás de nós. Manda embora essa mulher pagã. O que essa fenícia está falando? Ela nem é judia. Ele, respondendo, disse: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vim para você, eu vim para os judeus, que são as ovelhas perdidas da casa de Israel, lá da casa de Jacó, das 12 tribos. Lembra que a gente estava falando? Mas a mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu-lhe: Não é bonito tirar o pão dos filhos para lançar aos cães. Palavra de Jesus no Evangelho de Mateus, no Evangelho canônico de Mateus. E ela disse: Sim, Senhor. É que os cães também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus respondeu-lhe: Mulher, grande é tua fé. Aconteça-te como desejas. E ficou curada a filha dela a partir daquela hora. Jesus negou para ela que ele tinha vindo para pessoas que não são judias, pessoas que não são da casa de Israel, e ela contra-argumentou. E Jesus aceitou a argumentação dela, aceitou que ela estava certa. E a partir daí, Jesus veio para todos, não só para a casa de Israel. Então Jesus também amadurecia durante a sua jornada pela vida, durante a sua vida nos evangelhos canônicos. Jesus era também homem, era Deus, segundo a tradição cristã, era Deus encarnado. Se era encarnado, era ser humano também. E quando eu perguntei para essa pessoa qual era o pecado da criança, porque a criança não peca, eu queria que ele me explicasse que pecado comete a criança, né? E ele respondeu: Jesus é apresentado como uma criança travessa
às vezes traquina, uma atitude incompatível com a de sujeição aos pais mencionado pelo evangelista Lucas quando Jesus tinha apenas 12 anos de idade. Sujeição aos pais divulgado por Lucas? Vamos ver o que diz Lucas sobre a infância de Jesus. Vamos ver aí Lucas capítulo 2, versículo 43. Vamos começar a partir daqui. Quando Jesus, que é o único relato da infância de Jesus que está nos canônicos, é esse de Lucas capítulo 2, versículos a partir do 41, né, mais ou menos. Vamos começar do 43. Terminados esses dias, quando eles regressaram a casa, o rapaz Jesus ficou em Jerusalém, e os pais não sabiam dele. Pensando que ele se encontrava na caravana, prosseguiram a viagem de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. E aconteceu que, 3 dias depois, o encontraram no templo, sentado entre os doutores a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos quantos o ouviam estavam estupefatos com a sua inteligência e as suas respostas. Vendo-o, ficaram espantados e sua mãe disse-lhe: Filho, por que nos fizestes isso? Por que nos fizeste isso? Olha que o teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Ele respondeu-lhes: Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu tinha obrigação de estar na casa do meu pai? Olha, os pais dele voltam depois de um dia, vão um dia de viagem, descobrem que ele não tá, voltam, outro dia de viagem. 3 dias depois que eles ficaram procurando ele por Jerusalém, encontram ele no templo. Meu filho, por que você fez isso com a gente? E ele responde: Vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? Eu não sei, eu não vejo essa sujeição aos pais que ele menciona aqui. Eu vejo, inclusive, o contrário. Eu vejo uma criança que tem razão, tem a sua razão, mas que responde aos pais. E não tem problema nenhum. Ele só deu uma resposta, foi um diálogo. E, aliás, o texto deixa claro que os próprios professores da lei, os doutores da lei, estavam surpresos com as respostas que Jesus dava. E então o texto termina: Mas eles não compreenderam as palavras que lhes disse Jesus, no caso. Então eu não sei realmente de que Jesus é esse, de que Jesus menino é esse que essa pessoa comentou nesta resposta, né? E ele conclui a resposta dele dizendo o seguinte: divulgar fábulas a despeito de Cristo e da Bíblia é um desserviço à fé. Meu amigo, eu não estou divulgando fábulas a despeito de Cristo e da Bíblia. Eu estou divulgando os evangelhos apócrifos. É só um livro e não é fábula. Igual tem outros livros que falam de Cristo. Eu tampouco estou falando mal. Essa foi a sua interpretação. Que, aliás, como você vê, diverge da minha e da de muitas pessoas, inclusive sobre os evangelhos canônicos, não é só sobre os apócrifos. E dizer que isso é um desserviço à fé? Eu não estou fazendo nenhum desserviço à fé, eu pelo menos não acho e não é a minha intenção. Quem pode dizer que alguma pessoa está fazendo um desserviço à fé? Com que critérios você diz isso? Então eu não vejo justo, não acho justo, tá? Então, respeito sua opinião, mas definitivamente eu não estou fazendo, esse canal não faz, essa série não faz um desserviço à fé. É justo o contrário. É justamente o contrário disso. A gente quer dar um entendimento sobre esse material para que ninguém possa instrumentalizá-lo para difundir misticismo, dizer, não, isso é um perigo, ou esse texto tem coisas proibidas. Não, é para desmistificar, para que as pessoas possam ter aí uma ajuda para poder acessar e entender esses livros, para tentar simplificar um pouco a linguagem, tá bom? Eu espero que você, depois desse episódio que você comentou o vídeo da infância de Jesus, você tenha visto outros episódios, e eu espero que você tenha gostado um pouco mais dos outros episódios, não sei, ou ao menos que isso tenha servido para despertar o interesse também, para a gente poder discutir. Mas de toda maneira eu agradeço o seu comentário. Entretanto, observe, você disse que Jesus, nesse evangelho, pecava no seu primeiro comentário, e quando eu perguntei qual era o pecado, você disse que Jesus é apresentado como uma criança travessa e às vezes traquina. E o pecado, onde é que está? Minha pergunta continua em aberto, tá bom? Bom, pessoal, o vídeo está ficando muito longo, tá? Eu respondi a
não respondi, eu comentei, né? E alguns eu respondi também, a 7 comentários. E senão eu tenho muito mais aqui para responder, e eu vou fazer mais vídeos se a aceitação do público for boa com este vídeo, eu vou fazer mais também respondendo, tá? E eu agradeço muito a todos que comentaram. Eu agradeço principalmente aquelas pessoas que elogiaram os vídeos, né? Eu tenho pessoas aqui que deixam palavras muito carinhosas, né? Essa pessoa, a Helena, que disse que parabéns, excelente seu trabalho, estou adorando e aprendendo, muito obrigado. Outro disse gostei, pô, que bom que você gostou. Outro aqui coloca gratidão, pô, gratidão a você por participar, tá? Outro aqui comenta gostei, quero ver outros apócrifos, que bom que você gostou e vai ter mais, tá? Eu vou continuar fazendo a série. Bom, então é isso. Muito obrigado a você que assistiu este vídeo. Continue assistindo a série, continue comentando, continue participando. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.